Estenda as mãos aqui e repita assim comigo: Espírito Santo. Mais forte, Espírito Santo. Eu vim aqui porque existem pensamentos que entram dentro da minha cabeça. E às vezes eu nem sei da onde vem. Às vezes acho que vem da tua parte. Mas muitas vezes não seriam palavras tuas, mas isso entra dentro de mim. E a tua palavra, ela liberta. Nesta tarde, eu vim aqui para ser ministrada na minha mente, para que eu possa discernir a voz do teu Espírito, sopros malignos que vêm nos meus pensamentos, no meu coração. Espírito Santo, eu venho buscar discernimento e libertação para minha mente, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu queria que você acompanhasse aí comigo no Mateus capítulo 18, versículo 23, diz assim: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo lhe pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Repete comigo assim: iniciou o fluxo da graça. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhes devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Repete comigo assim: interrompeu o fluxo da graça. Vendo seus companheiros que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida, e porque não tu me suplicaste, não devias tu igualmente compadecer-se do conservo que também, como também te compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregava aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Repete comigo assim: cancelou o fluxo da graça. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse texto, porque ele começa lá em cima, dizendo assim: por isso o reino dos céus. Toda essa parábola, ela é comparada, ela tem um paralelo com o reino dos céus. É muito importante que a gente entenda isso, a diferença entre o reino dos céus e o reino da terra. O reino da terra, ele é movido pela meritocracia. O reino da terra, são normas, leis organizacionais que foram criadas por filósofos, pela política, influenciada pela cultura de cada país. Aqui dentro mesmo do Brasil, nós temos diferentes termos para julgar isso, né? Então, o que é certo, muito certo em um lugar, não é muito certo em outro lugar. Então, há uma diferença. E aqui, nessa parábola, ele diz assim: olha, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu. Ele está querendo dizer que todo o acerto da dívida que acontece ali embaixo, ela está feita com paralelo do reino dos céus. Essa dívida, ela não seria paga dessa maneira. Não haveria tido aquele perdão se ela fosse com base no reino da terra.
Para você entender, este homem, ele recebe o perdão. A dívida dele de 10 mil talentos, era uma dívida impagável. Impagável. Eu fui calcular essa dívida. Se por uma vida de 70 anos, seria uma dívida de 2.400 vidas. Era quase uma eternidade. Então, ele estava diante de uma situação impagável se fosse com o reino da terra. O reino da terra, ele trabalha com essa meritocracia. E aí, então, nós precisamos entender que perdoar é abrir mão da dívida que fizeram com você. O que aquele senhor fez com seu conservo, que lhe devia muito, foi abrir mão da dívida que ele tinha. Perdoar, para você entender, perdoar não é um fruto da terra. Perdoar não nasceu na terra. Existem alguns produtos que não são construídos na terra, nem produzidos na terra. Aliás, não existe nenhum Paraguai que consegue imitar esse produto da terra. Perdoar, ele é uma das coisas que foi construída no céu, que nasceu da Trindade. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles produziram este pão chamado perdão. Arquitetou isso. E a Trindade executou tudo isso. Só para você entender, por exemplo, um produto que não é produzido na terra, por exemplo, a unção. A unção, ela é um produto que não é produzido na terra. Quando Deus, ele aprova uma pessoa, aprova uma manifestação, aprova um trabalho, aprova uma palavra pregada, aprova um louvor pregado, ele derrama unção. Que ele está querendo dizer assim, eu aprovo isso. Então, nada pode, não tem nenhum tipo de Paraguai que produz um genérico bem parecido. Porque são algumas coisas que são produzidas no céu e que desce como aprovação de Deus. Para nós entendermos essa palavra que eu quero ministrar para você sobre perdão, para você entender, o perdão ele não é fruto da terra. Tanto é que nesse texto ele fala assim, o reino dos céus. Ele está querendo dizer assim, o perdão segundo o reino dos céus. Porque no reino da terra é meritocracia. Ele não merece, eu não vou perdoar. Ele não fez nada para merecer. Porque nós fomos doutrinados, nós fomos trabalhados, nós fomos gerados no reino da terra. O reino da terra é meritocracia. Se a pessoa merece, ela vai ter. Se a pessoa não merece, ela não vai ter. E aí, então, nós temos uma certa dificuldade de entender o perdão. Até porque o perdão, se você for buscar entendimento na terra, você não vai encontrar. Porque ele nasceu da Trindade. Amém? Então, dar continuidade a um perdão é dar continuidade também em algo que nasceu do céu. O que este homem aqui, esse conservo, não entendeu, e que nós precisamos aprender, e vai aí a primeira lição, você que anota, anota, e você que pega, pega. A primeira lição é que o perdão você nunca consegue fazer olhando para a pessoa que te deve. O perdão você só consegue fazer olhando para aquele que te perdoou. Esse homem, ele recebeu o perdão de uma dívida impagável e ele foi diante de um que devia só 100 dias de trabalho. Essa dívida de 100 dias de trabalho é possível ser paga. Mas ele, quando ele foi cobrar a dívida, ele não olhou para quem o havia perdoado. Ele olhou para quem estava devendo. Então você precisa entender que perdão, você nunca consegue dar o perdão, derramar o perdão olhando para quem deve para você. Porque quando você olha para quem deve para você, você quer o pagamento da dívida. E ele não entendeu que o perdão, ele só é possível quando você olha para aquele que te perdoou. Quando eu olho para o Senhor que me perdoou, eu consigo perdoar. Em Mateus capítulo 6, de novo o Senhor fala sobre o reino dos céus. Ele diz lá no versículo 9, portanto vós oreis assim,
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. De novo ele está comparando o perdão, de novo ele está comparando a oração, colocando essa oração dentro de um contexto. Que contexto? O reino dos céus, não é o reino da terra. Então ele diz assim: Pai, venha o teu reino. É como se ele estivesse dizendo assim: se não for debaixo do teu reino, não adianta nem fazer essa oração. Se não for debaixo do teu reino, não adianta nem eu continuar pedindo. Até porque quando nós oramos o Pai Nosso, nós clamamos uma espada afiadíssima. Quando você ora o Pai Nosso, você clama sobre a tua vida uma espada afiadíssima. E eu quero te falar uma coisa, ela corta dos dois lados. Porque às vezes nós achamos que ela está amolada só para cortar do lado de lá. Não. Ela corta do lado de lá e ela corta do lado de cá. Porque eu estou dizendo aqui: Pai, venha o teu reino. Até porque se não for debaixo do reino dele, nós não conseguimos. Aí ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa a minha dívida, como eu tenho perdoado a dívida que a Ana tem comigo. Me perdoa a minha dívida, como eu tenho perdoado a dívida que o meu marido tem comigo. Me perdoa a minha dívida, como eu tenho perdoado a dívida que a minha sogra tem comigo, que o meu filho tem comigo. E aí então, novamente, nós entendemos que existe um critério dentro dessas duas situações. Nós estamos falando de dívidas, nós estamos falando de devedores, e nós estamos nos encontrando de que reino realmente a nossa vida está pautada. Se é no reino dos céus, ou se é no reino da terra. O reino da terra, ele é meritocrata. O reino dos céus, ele é o reino da graça. Ele é o reino do favor imerecido. E aí a primeira pergunta da tarde é assim: Senhor, libera sobre a minha vida como eu tenho liberado. Aí eu te pergunto: o que você tem liberado? O que você tem derramado? Aqui o Senhor está estabelecendo uma medida, e interessante que nós gostamos muito da medida de Deus, só que nesse texto, essa medida não é estabelecida por Deus. O comprimento desse perdão não é o Senhor quem está dando. A distância desse perdão não é o Senhor quem está dando. A distância desse perdão, a amplitude, a expansão de tudo isso, aonde todo esse perdão vai alcançar todas as coisas, essa medida é dada por você. Senhor, me dá como eu tenho dado. Se eu tenho dado só até aqui, então se eu for levantar esse ângulo, não chega nem ali na luz. Também não sou alcançada pelo perdão do Senhor. Quem está me entendendo? Essa medida, a extensão, a distância, sou eu quem estabeleço. Não penses tu que é o Senhor quem estabelece. É você quem estabelece. Eu quero que você tenha autorresponsabilidade nessa palavra. Porque é muito bom quando nós damos tudo para o Senhor. Seja a vontade de Deus, seja o que Deus quiser, seja como Ele quiser. Tem muitas coisas que não são feitas. Hoje eu vim pregar um evangelho de autorresponsabilidade. Tem muitas coisas que não são feitas à vontade de Deus. Aliás, ele é tão cavalheiro que se você for ver todas as curas que ele faz, ele fala assim, por mais sabendo que o cara está ali manquetola, com fome, cego, ele fala, o que queres que eu te faça? Parece ser óbvio, né? Parece ser óbvio. Senhor, você não sabe o que eu preciso? Senhor, você não sabe o que eu quero? E às vezes ele pergunta, sabe por quê? Porque tem gente que não quer tirar a história triste da vida.
Tem gente que sem estar manco vai pedir esmola como? Vai ter a história dramática da vida de que maneira? Se foi curado. É mais ou menos assim, meu filho, tu vai deixar de ser aleijado. Você quer que eu te cure mesmo? Porque agora ninguém vai te dar mais moeda porque você é aleijado. Você vai ter que botar uma enxada no lombo e vai ter que trabalhar. Porque ninguém vai dar esmola para marmanjo barbado e forte. E é por isso que algumas vezes o Senhor pergunta para você e para mim: o que você quer que eu te faça? Por mais óbvio que seja. Esse é um evangelho de autorresponsabilidade. Eu queria que você entendesse, hoje nós estamos falando sobre isso, que a medida, ela é estabelecida por você. Nós queremos muito a graça e a misericórdia de Deus, mas poucas vezes nós queremos derramar aquilo que nós recebemos do Senhor. Poucas vezes nós queremos estender isso para a vida das pessoas. E eu quero que você aprenda algo nesta palavra. A primeira lição, para quem tem dificuldade, para quem guarda ofensa, para quem tem dificuldade de perdoar, a medida do perdão não é estabelecida pelo Senhor. A medida do perdão, ela é estabelecida por você. É eu quem dou a medida. Porque como eu tenho perdoado, Senhor, eu vou receber. Se aqui é distante, é longo, é paciente, é longânimo, é benigno, tudo suporta, tudo espera, assim será também o Senhor para comigo. E nessa mensagem dos talentos, no último versículo, no versículo 34, de Mateus capítulo 18, 34, ele diz assim: indignando-se, o Senhor entregou aos verdugos, aos torturadores. Este homem, ele decidiu não estar debaixo do reino dos céus. Este homem estava diante de um tribunal, o reino dos céus, o qual essa parábola está sendo alicerçada, e também tinha o reino da terra. E ele ia diante de um juiz, mas ele escolheu o reino da terra, o reino da meritocracia. Até porque para algumas pessoas entender graça é difícil demais. Como que eu vou entender graça, perdoar uma pessoa que estuprou uma criança? Como que eu vou entender graça de perdoar alguém que estuprou uma mulher, que matou, que assassinou? Para a gente é difícil demais entender isso. Principalmente quando é a hora da gente perdoar alguém que fez isso com uma criança. Agora a mulher que abortou, não espera um perdão de Deus? A que traiu a confiança do marido, não espera um perdão de Deus? A pessoa que viveu anos com fidelidade com o marido, 30, 40 anos, e de repente adultera, não espera um perdão de Deus? Espera. Mas na hora de liberar alguém que abusou fisicamente, alguém que abusou verbalmente, alguém que trouxe dias difíceis, alguém que mentiu, enganou e traiu, é difícil. Sabe por que é difícil? Porque você olha para o ofensor. Você olha diretamente para aquele que te feriu. Eu quero te dizer uma coisa. Existem 2 tribunais. O tribunal da terra. A vista é, olha para o ofensor e dá o que ele merece. O tribunal dos céus. Você não olha para o ofensor. Você olha para aquele que te alcançou com misericórdia, que perdoou todos os teus pecados, que se escreveu no livro da vida, que te deu uma nova oportunidade, que mudou a tua história, que mudou aquilo que declaravam
acerca da tua vida. Aquele que era conhecido como prostituta, agora é conhecido como uma mulher de Deus. Aquele que era conhecido como um ladrão, agora é conhecido como um homem de Deus. Aquele que enganou muitos, agora não engana ninguém, agora trabalha na casa de Deus. O Senhor diz assim: eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Qual dos dois você vai escolher? Aquele homem, ele escolheu o da terra. E ele foi entregue aos torturadores. Tudo porque ele não entendeu a mensagem da cruz. Comunhão com Deus e comunhão com homens. Você sabia, Deus não morreu na cruz à toa. Ele queria deixar uma mensagem muito séria para a nossa vida. Comunhão com Deus e comunhão com homens. Esses torturadores, eles têm a legitimidade para entrar na nossa vida. Esses torturadores, eles têm a legalidade para entrar na nossa vida. Sabe por quê? Porque de repente, em alguma área da tua vida, você decidiu estar diante do tribunal da terra. Você decidiu que quem julga a tua causa é o tribunal da terra. Você decide que a medida da terra, ela é mais justa do que a medida de Deus. É como se você abandonasse o reino dos céus. É como se você abandonasse aquilo que Deus diz. E você faz como esse devedor e diz assim: eu quero que você me pague tudo que você me deve. Vai a tua mulher, vai teus filhos, vai todo mundo. Vai ficar todo mundo preso até que me deva. Eu só quero que você não se esqueça que todos nós nascemos com dívida. E este homem, quando ele decidiu colocar a vida dele debaixo do reino da terra, ele colheu segundo a terra. Ele deu legitimidade para os torturadores agir na sua vida. Pastora, como que os torturadores agem? Amou a maldição? Que ela o apanhe. A Bíblia diz isso. Amou mais a maldição do que a bênção do Senhor. E a ação dos torturadores, ele nasce com uma raiz de amargura. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Fique atento e ande diligentemente, não se separando da graça de Deus. E não deixem brotar nenhuma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, o pior, ainda contamine os outros. A partir do momento em que eu fico com a raiva, em que eu decido não liberar o perdão, onde eu fico com a ofensa, e eu vou dizer uma coisa para você, tá? Ofensa tem legitimidade às vezes. Eu não estou falando de pessoas que você acha que enganou. Tem sim, tem pessoas que você é muito, meu mundo triste, tudo é na minha vida, eu sou um coitadinho, tudo você vê com olhos de coitadinho. Tem essas pessoas também. Mas tem as pessoas que realmente ela foi abusada, realmente ela foi abandonada, realmente o pai e a mãe agiu assim, realmente o padrasto foi assim. Ela tem legitimidade dentro da dor dela. Não foi uma coisa que não aconteceu, foi uma coisa real. Realmente o marido traiu, realmente alguém abusou. Eu não estou falando de coisas que você não tem legitimidade para sentir. O problema é o que nós vamos fazer com isso. O problema não é o que fizeram com a gente. O problema é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Porque é aí que aloja o demônio. Porque é aí que aloja o torturador da sua mente. Porque é aí que há a legalidade para entrar. Pastora, mas não é justo eu perdoar. Deixa eu te perguntar. É justo Jesus morrer por você? Isso é a justiça de Deus. Você sabe o que é a justiça de Deus? Eu, pastora Miriam, não fiz nada para Adão ser um trouxa.
de não botar a mulher dele no lugar dela. Eu não fiz nada por Adão ser um trouxa e deixar ser enganado por Eva. Você fez alguma coisa? Eu não fiz nada por isso. Você fez alguma coisa? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada para aquela Eva, sem vergonha, acreditar naquela serpente. Se eu tivesse lá, eu dava uma surra nela. Eu não fiz nada. Mas o que eles fizeram vieram sobre nós. Amém? Amém? Sabe o que é a justiça de Deus? Você não fez nada para eles ter errado. Você não vai precisar fazer nada para ser perdoado, porque eu, Jesus, vou descer na terra, eu vou morrer pelos teus pecados, e você só precisa crer. Isso é justiça de Deus. Não fez nada para ter acontecido aquilo, mas também não fez nada para receber de graça. Agora, aquilo que eu recebo de graça, eu tenho que dar de graça. Aquilo que eu recebi do Senhor. Mas a raiz de amargura, ela tem essa legitimidade para ela agir, ela brota, ela cresce. Olha o que essa palavra diz: fique atento e diligentemente, porque o diabo ele vai disseminando no seu coração. E tudo que ele quer é te tirar do reino dos céus. Porque se ele te tira do reino dos céus, como ele fez com esse devedor iníquo, ele tira, ele corta, ele aniquila, ele cancela o fluxo da graça que está sobre você. Quando você tira a sua vida debaixo do reino da graça, que é assim: filha, perdoa como eu tenho perdoado. Filha, não importa o que fizeram com você. Olhe para mim e tudo que eu fiz por você. Quando você olhar para mim e o que você recebeu de mim, você vai conseguir derramar o teu perdão sobre as outras vidas também. Porque o perdão, você só consegue fazer olhando para quem te perdoou. Nunca para quem errou com você. Você nunca vai conseguir perdoar. E o diabo, ele potencializa a raiva. Ele traz indignação com pessoas. Veja bem o segredo. Você tem raiva da pessoa, você tem ódio da pessoa, você fica magoado com a pessoa, os seus olhos estão na pessoa, você perdoa a pessoa? O que você faz? Faz igual o devedor iníquo. Ele teve o início, muitas pessoas tiveram o início da graça, como nessa parábola, onde ele recebe o fluxo da graça, começa a agir na vida da pessoa. Aí ele caminha e começa a ver quem deve para ele. Aí ele fica com raiva e ele quer cobrar a dívida. Aí ele anula o fluxo da graça. Ele não cancela, mas ele anula. Agora, quando ele fecha a conta da vida dele, que ele decide cobrar tudo que aquele homem devia dele, e mandou a família e tudo que ele tinha, até ele pagar tudo que devia, naquele momento, ele teve o fluxo da graça cancelado. Eu estou falando para crente. Eu não estou falando para quem não aceitou Jesus, não. Eu estou falando para crente. Eu estou falando para gente que já teve o fluxo da graça iniciado na vida. Eu estou falando para quem desfruta do fluxo da graça iniciado da vida e que em alguns momentos da vida interrompe o fluxo da graça. E aí, não sabe o porquê que os torturadores começam a agir na mente. Pela legalidade. Os torturadores fazem assim, ó. Sabe o que eu descobri? Que a ciência, descobri esse final de semana. A ciência explica de um ponto de Deus. A ciência explica que no momento em que você está olhando para o céu, com os joelhos no chão, ou com as mãos assim, ativa uma área do teu cérebro, que eles chamam do ponto de Deus. Então, quando eu e você, nós estamos olhando para o Senhor, olhando para o fluxo da graça que você recebe, você não consegue não distribuir para aquele que esteve em falta com você. Agora, quando o diabo tira isso aqui de você, ele te faz olhar pessoas.
Ele te faz olhar a ruindade das pessoas. Ele te faz olhar o que as pessoas fizeram com você. O que elas não fizeram com você que você acha que deveria receber. A bondade que você deveria receber, o reconhecimento que você deveria receber, o elogio que você deveria receber. Aí você começa a olhar para as pessoas por que elas deveriam fazer com você. Aí você não está olhando para Deus. E quando você não olha para Deus, o que acontece? O fluxo da graça, ele é interrompido. Porque nós nunca conseguimos perdoar pessoas olhando para as pessoas. E aí vem as doenças psicossomáticas, mas isso eu vou deixar para a psicóloga, que depois ela vai explicar. Mas a nossa mente, ela recebe uma acusação. E essa acusação, às vezes, ela vem na nossa própria vida. Quando eu me converti, há alguns anos atrás, eu tive 2 pessoas que eu tive muita dificuldade de perdoar. Inclusive, uma delas era eu mesma. Porque a graça era demais para eu entender ela. Se você quiser entender, você acha que a graça ela é boba. Você acha que não tem lógica. E não tem mesmo, humana não. E eu olhava para mim, e eu olhava e falava assim, Deus, eu no seu lugar não perdoaria alguém que nem eu. Eu via a bondade de Deus sendo estendida na minha vida, e eu falava assim, eu no seu lugar não fazia isso para mim não. Eu não mereço. Lá na igreja, tem o fulano e o Beltrano, que eu conheço a vida deles, eles merecem mais do que eu. Por que você não dá para eles? Porque eu no seu lugar, Deus, não dava para mim. Eu sou ruim. Sabe por quê? Porque a meritocracia estava dentro de mim. Eu não conseguia entender o reino dos céus. Eu olhava, e principalmente a raça do japonês, ele é meritocrata. É o que você merece. Eu olhava e falava, eu não mereço essa bondade. Porque eu não conseguia entender que não era por merecimento, era amor. E a prova do meu amor era depois derramar sobre pessoas de graça, como eu havia recebido. A outra pessoa foi minha mãe. Porque eu reprovei a atitude dela durante toda a minha vida. E quando eu fiquei adulta, então piorou, porque daí eu me olhava de igual para igual e eu falava, por que ela teve essa atitude? Por que ela criou dessa maneira? Por que ela fez isso? Até o dia que o Senhor ministrou algo no meu coração, e que sempre quando eu estou atendendo o gabinete, eu ministro isso sobre a vida de quem eu atendo. O Senhor falou assim para mim, vamos olhar para a história da sua mãe. Ela era a filha que o pai cobrava mais responsabilidade das 4. Eles eram pobres, de maré, maré deu fim. Encontrou um homem trabalhador como meu pai e houve uma pressão para que ela casasse com ele. Esse meu pai, de uma certa maneira, assumiu as minhas tias e fez um voto com o meu avô de que construía uma casa para cada filha, porque meu avô era um homem muito doente, junto com a minha avó, tinha um câncer. Então, assim, ela não tinha outra oportunidade. E amor não era o material de escolha. Era uma obediência aos pais, automaticamente o amor com as irmãs. E eu fiquei imaginando que uma das coisas que cada mulher aqui sonha é assim, nossa, é tão bom você viver do lado de alguém que você ama, né? Sentir o cheiro do marido que você ama.
Está do lado de uma pessoa que você ama, e eu fiquei imaginando dentro dessa ministração, que talvez a minha mãe nunca viveu isso. Nunca. Mas se manteve ali, com a família. Muitas vezes eu ouvi: não separo de você por causa das crianças. Só estou com você por causa das crianças. Uma vida de renúncia em prol das crianças. E aí o Espírito Santo falou assim: você ainda espera amabilidade? Você ainda espera doçura? O que pode ter sido doce nessa vida? E aí então eu entendi. Aí o Senhor falou assim para mim: ninguém dá o que não tem. E ela deu tudo o que tinha. Ela deu tudo o que tinha. Não tinha Jesus? Não pode me dar Jesus? Mas ela deu toda a sua vida em prol dos filhos. Aliás, de todas as irmãs, foi a única que se manteve casada até o último dia do meu pai morrer. E aí o Espírito Santo falou assim para mim: ninguém dá o que não tem. Você recebeu dela tudo o que ela tinha para te dar. Você recebeu tudo do seu pai, da sua mãe, tudo que ele tinha para te dar. Talvez não te deu tudo que você queria, talvez não era o lar que você queria, talvez o seu marido não é o homem que você queria, talvez o seu filho não é a pessoa que você queria, mas deu tudo que tinha. E tem gente que às vezes é um poço de amargura. Só que você já parou para pensar o porquê que é um poço de amargura? Você já parou para pensar o que essa pessoa recebeu em toda a sua vida? Você já parou para pensar que um estuprador também foi uma criança estuprada? Que também sofreu aquele abuso, porque ele cresce e ele reproduz aquilo que ele viveu. Quando a gente pensa do ponto de vista de que estuprou, a gente quer matar. Mas vamos olhar para trás do estupro. Qual foi a infância? Qual foi a vida? O que essa pessoa viveu? Como ela sobreviveu? Como ela poderia dar alguma outra coisa diferente do que ela deu? Eu queria que você entendesse isso nessa tarde. Pastora, eu posso dar perdão? Pode, porque você está aqui, você já recebeu. Você recebeu o perdão de Deus. Ele já jogou no mar do esquecimento. Ele mudou a tua herança. A tua herança agora não é o que os seus vossos pais vos legaram. Os hábitos de comportamento, de maldição hereditária, tudo isso foi quebrado na tua vida no dia que você aceitou Jesus. Nenhuma maldição há naqueles que estão em Cristo Jesus. Não vale mais encantamento. Então não tem esse encantamento sobre a tua vida. Então não tem mais essa maldição sobre a tua vida. Então você pode dar algo diferente, sim, porque aquilo que você recebeu do Senhor é algo diferente. Você recebeu graça, então derrama de graça. Você recebeu misericórdia, então comece a espalhar misericórdia para onde você vai. Eu queria que você entendesse que na alma você não decide perdoar. Nós somos corpo, alma e espírito. Teve alguns que não venceu a carne. Ficou deitado porque é feriado. Foi vencido pela carne. Talvez você que veio aqui venceu a carne, mas pode estar sendo vencido pela alma. A alma ela foi desestruturada pelo pecado de Adão e Eva. E o grande sinal é que depois de ter pecado, ele já botou uma folhinha aqui e falou: ai, tive medo, fiquei com vergonha. Ele falou: mas você nem sabia que você estava pelado, cara. Você não existia medo e vergonha na tua vida. Ah, você pecou, né?
Porque agora você conhece outras coisas. Você tem que entender que você conhece outras coisas, outros sentimentos. Nós temos 3 poderes: poder do livre-arbítrio, poder de Deus e poder de Satanás. Tem coisas que nós fazemos escolhas no nosso livre-arbítrio, tem coisas que nós fazemos influenciado por Satanás, e tem coisas que nós fazemos pelo relacionamento com o Espírito Santo. Mas nós podemos, na nossa alma, ser influenciados pelas dores, pela raiva. É uma decisão. Por exemplo, o perdão. Se você olhar para as pessoas, você não perdoa. Então você não tem que sentir. Eu não senti de perdoar a filha. Nunca vai sentir. É decisão. Decisão de visão. Eu vou viver olhando para quem é comigo, eu vou viver olhando para Deus. É decisão. Está no campo da decisão. Então a alma, ela não vai te ajudar. Se você não for guiado por princípio, você nunca vai conseguir. Então para de falar isso na tua vida. Eu não senti. Para que isso é gente ignorante e imbecil que vive desse jeito. Gente que é guiado pelo Espírito Santo é guiado pela palavra. E a palavra diz que é assim, então é assim, pronto, acabou. Primeiro você obedece, depois você entende porque você obedeceu. A gente tem que ter um pouco de Abraão. Sai, Abraão, e vai para onde eu vou te mostrar. Primeiro você sai, depois você vai entender. E a gente quer muito assim. Isso não é dependência de Deus não, tá? Estou esperando Deus falar, estou esperando eu sentir. Não, você está esperando concordar com aquilo que Deus vai te propor. Isso é concordância. Confiança é ir. Confiança é estar pendurado numa árvore lá, tudo escuro, e Deus falar para você: vai, pode pular que eu te pego aqui embaixo. Ué, mas está tudo escuro, como é que você vai me ver? Não sei, cara, confia, pula. Só que você tem que pular, senão você não vai saber. Confiança é isso. Vai. Você está indo por quê? Porque concorda? Não, eu estou indo porque meu pai falou para eu ir, eu vou. Vai brotar água da rocha. Vai vir uma coluna me proteger. Vai vir uma nuvem, o sol não vai me queimar. Vai vir meu maná. Eu vou. Eu vou porque eu confio. Não porque de repente eu concorde. Eu vou porque eu confio. Comece a dar lugar para o Espírito Santo que habita dentro de você. O Espírito Santo tem falado aqui. Você está entendendo, filha? Você está entendendo o que você tem que fazer com o seu marido? O Espírito Santo está falando aqui. Você está entendendo, filha, sua mãe? Ninguém dá o que não tem. Você está entendendo o seu filho? Ele é duro, mas a vida dele foi dura. Você está entendendo? Então você que está entendendo, comece a corresponder com o Espírito Santo. Porque às vezes o Espírito Santo fala e você fica falando: eu não perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo. Está respondendo o Espírito Santo, não sabe que é Ele que está falando isso para você fazer. A Bíblia diz que o Senhor dá enquanto dormimos. Tem gente que não dorme. E eu vou falar por que você não dorme. Você não dorme porque a hora que você deita no travesseiro, você está pensando na dívida, que comprou o que não devia ter comprado, né? Aí Deus que sabe nada. Vai fazer teus cálculos, você sabe quanto que você ganha, quanto você pode gastar. Deus que sabe nada, é você quem tinha que saber. Aí bota a cabeça no travesseiro, está devendo, não consegue pagar. Aí bota a cabeça no travesseiro, vem aquela amargura da pessoa, da raiva que está sentindo. Aí bota a cabeça no travesseiro, está lá com a raiva do patrão, do líder, do isso, daquilo, chateado com a igreja. Não me deixaram cantar no ministério de louvor, eu queria tocar, não me deram oportunidade. Aí você está lá com um monte de coisa na sua cabeça, enquanto você deveria receber sossego para
dormir. Aí não recebe, porque o Senhor dá enquanto dorme. Só que dá lugar para os torturadores, para a raiz de ofensa. Aí na hora de dormir não consegue receber refrigério. Recebe tortura mental. Ansiedade. Por quê? Porque quer medicar a voz do Espírito Santo. Vai lá, toma um remédio. Para não ouvir o Espírito Santo falar aquilo que você precisa fazer. Começa a experimentar, dar lugar para o Espírito Santo. Começa aí, ó, o que ele falou para você. Sai daqui. Eu estava pregando uma mensagem como esta, e veio uma mulher na hora do café me abraçando, chorando. Eu fiquei assim, ela me abraçou, eu fiquei esperando ela me abraçar lá. E ela chorava. E depois ela falou assim para mim: fazia 10 anos que eu não conversava com uma pessoa. E todo dia ela falou: eu cheguei a arquitetar de mandar matar essa pessoa. Eu cheguei a arquitetar de comprar um matador para matar essa pessoa, de tanta raiva que eu tinha por essa pessoa. E nessa palavra eu entendi, eu fiz agora, porque se eu deixasse para depois, talvez eu não faria. O que eu quero dizer para você? O que o Espírito Santo está ministrando no seu coração? Sai daqui, num intervalo, saindo daqui, liga, manda uma mensagem, vai na casa, faz alguma coisa, e você vai ver que esses torturadores noturnos começam a sair da tua vida, porque você começa a fechar a legalidade, porque você começa a colocar ele debaixo dos teus pés, porque o Senhor dá enquanto dorme. Se tu não tens recebido, é porque tem uma porta aberta. E hoje eu vim aqui pregar um evangelho de alta responsabilidade. Deus pode fazer? Pode. Mas Ele não vai fazer aquilo que você precisa fazer. Ele fez tudo para que eu e você pudesse ser salvo. Ele fez tudo para que eu e você tivesse uma vida em abundância. Ele fez tudo para que eu e você tivesse um ótimo relacionamento com o Espírito Santo, até a vinda de Jesus. Mas aquilo que você precisa fazer, eu vou te dar uma notícia de autorresponsabilidade: Ele não vai fazer. É você quem tem que fazer. Quem está me entendendo? Perdoar é arrancar a raiz de amargura que está dentro de você. É decidir arrancar o registro das falhas. Eu decidi arrancar de dentro de mim o registro das minhas falhas quando eu estava diante de Deus e não me perdoava. E eu decidi também arrancar toda uma infância de falhas que eu acreditei durante muito tempo que minha mãe teve comigo. Eu simplesmente apaguei. Eu lembro, não tenho amnésia, mas eu não tenho ressentimento nenhum. Eu entendi. Aliás, eu consegui entender, porque depois que eu tive uma outra visão, pastora Miriam, eu olhei e eu me compadeci da história dela. Eu olho e não fico pensando, não me deu isso enquanto mãe. Eu olho e fico pensando ela enquanto filha, enquanto esposa, toda a vida dela. E eu olho e falo assim: Senhor, faça com que ela sinta muita alegria nos anos que lhe falta, para que lhe compense toda a vida de renúncia que ela teve. E que por muito tempo eu olhei e falei: é muito pouco, eu quero mais. Só que você entende a oferta da viúva? Por que aquela mulher deu a maior oferta? Porque ela deu muito dinheiro? Não. Porque ela deu tudo que tinha. A tua mãe, o teu pai, ela dá tudo que tem. Talvez não tenha Jesus. Então não espere Jesus dela. Você já tem. Ele já te alcançou em algum momento da tua história. A ferida, ela vem por pessoas. Mas a cura também vem por pessoas. Você está aqui hoje, talvez ferido, mas existem pessoas aqui, existem pessoas aqui, existem pessoas lá em cima
da igreja lá, mexendo com... Existe uma pastora aqui, outra pastora aqui. Existem pessoas aqui, na disposição do Espírito Santo, para te trazer cura. A cura também vem por pessoas. Deus também levanta pessoas para cuidar de você. Deus levanta mães, Deus levanta pais, Deus levanta amigos. A cura também vem por pessoas. Não importa o tamanho da ofensa, da dívida que tiveram com você. Ela nunca vai ser maior do que o amor de Deus. Ela nunca vai ser maior do que aquilo que Deus fez para você. O perdão, ele desativa o mecanismo da maldade que tem dentro de nós. Existe um mecanismo de maldade dentro de nós que ele é ativado com a ofensa, com a maldade. Tanto é, um dia o Rodrigo foi pregar numa favela e tinha um menininho com uma arma, um menininho muito pequenininho. E aí ele falou assim, filho, você é muito novo. Aí a criança falou assim para ele, pastor, eu vi meu pai morrer na minha frente, que era negócio de tráfico de droga. Naquele dia eu jurei que eu também ia matar. A falta de perdão, ela ativa um mecanismo dentro da gente. E esse mecanismo, ele só é desativado com perdão. Para você entender isso, tinha um ladrão na cruz, um do lado e o outro do outro. Um falou, você não é o bambambam aí? Salva-te a ti e a nós. O outro fala, cara, cala sua boca. Você não está vendo que você está diante do Cristo? Jesus, perdoa a gente aí. Perdoa esse meu amigo que não sabe o que está falando. Mas olha, lembra-te de mim quando você estiver no teu reino. Jesus disse assim para ele, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Desativou o perdão, desativou o mecanismo de maldade daquele homem, que provavelmente a morte de cruz era uma das piores, para os piores mau caráteres que tinha na época. Ele poderia ser um estuprador, um roubador, um enganador. E aí Jesus disse para ele assim, automaticamente você vai estar comigo. O perdão, ele deixa o ambiente leve. O perdão deixa a sua mente tranquila. O perdão, ele tira a chatice do lugar. Você já viu uma pessoa que não perdoa ninguém? Ela não perdoa ninguém, ela fica falando o tempo inteiro do erro das pessoas. O tempo inteiro ela está agulhando, o tempo inteiro ela está vendo a sujeira dos cantos. Tem uma igreja limpa, não, mas tinha um lixinho, uma garrafinha deixada ali no canto. Ela faz isso com a vida dela e com a vida das pessoas. Ela nunca é um facilitador de relacionamento. A pessoa chata, ela sempre quer trazer implicância. Porque a hora que você está falando de alguém, ela coloca o ponto ruim desse alguém. A hora que você está dizendo que foi uma bênção, mas demorou demais. Foi uma bênção, mas a pastora gritou demais. Foi uma bênção, mas o louvor não estava assim igual aquele dia. Tudo ela traz ela não cria um ambiente. Ela não é um facilitador da graça de Deus. Gente, perdão é a manifestação da graça. O fluxo da graça desce quando a gente perdoa. O fluxo da graça desce quando a gente agradece. Quando nós temos uma vida de gratidão. Quando nós entregamos aquilo que nós recebemos de Jesus. Caminhando para terminar, eu queria que você abrisse comigo, se você quiser, em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 12. O filho mais novo
ele pede a herança e vai. Ele gasta tudo com as meretrizes e ele vai guardar porcos. Quando ele vai guardar porcos, ele sente vontade de comer a comida dos porcos. Quando ele lembra que os pais dele têm fartura na sua casa, ele pede e fala: eu vou me levantar e eu vou voltar para a casa do meu pai. Quando ele faz isso, ele diz assim, ele chega diante do pai, e o pai não está dentro da casa. O pai está fora da casa. Porque a Bíblia diz que, vendo-o de longe, ele vai ao encontro do filho. Mas antes dele ir, ele diz assim: vai, pega as sandálias, mata o novilho, pega a roupa e o anel, porque aquele meu filho que estava morto reviveu. Ele se alegra. Esse pai, ele rompe, porque quando você libera o perdão, o perdão ele rompe com o ciclo da dor. Por que há perturbação mental e no sentimento? Porque tem dor, e dor muitas vezes legítima. Foi legitimizada essa dor, realmente te ofendeu, realmente te enganou, realmente mentiu, realmente esteve em falta, realmente aquele filho errou com o pai, e errou feio. Porque para receber herança tinha que esperar morrer. Mas ele quis receber: ó, pai, está demorando demais para morrer, me dá minha parte aí, porque eu estou com pressa. É tipo assim, você queria que você morresse, mas já que você está demorando, então me dá minha parte. O que aquele filho fez foi legitimamente errado. O pai tinha legitimidade para se sentir ofendido, mas perdoar é romper com esse ciclo de ódio, de raiva, de culpa. Eu não quero mais, porque eu decido que eu não vou viver desse jeito. Eu decido não olhar mais para o erro das pessoas. Eu decido olhar para o autor e consumador da minha fé. Eu decido olhar para aquele que me perdoou. E esse filho, ele chega diante do pai e fala assim: pai, eu não sou digno mais de ser chamado seu filho. E uma das coisas mais lindas é que a diferença entre os senhores e os escravos, os servos, era a sandália. Quem andava de sandália era senhor. Quem andava descalço era servo, era escravo. E uma das coisas mais lindas nesse texto é que o pai, vendo isso, ele fala assim: vai lá, busca a sandália do meu filho. Porque perdoar é devolver o lugar. Naquele momento ele decidiu deixar tudo para trás. O pai tinha o direito de se ofender, mas ele que tinha o direito de se sentir ofendido abriu mão do direito de punir. E eu quero que você saiba de uma coisa: tem mulheres aqui nessa casa, porque o marido errou com ela, ela até deixou o marido voltar para dentro da casa, mas ela disse assim: agora você vai ficar descalço aqui, para você saber que você me enganou. Perdoar é devolver a sandália. Nós temos relacionamento com pessoas, com filhos, porque você errou, tudo bem, você vai morar nessa casa aqui, mas você vai ficar descalço. Tem gente, pastora Patrícia, que usa a mágoa para governar a casa. É uma santarrona. E aí não erra, não tem uma prática de pecado. Aí vive com pessoas em volta que erra. Aí bota a sandália e fala assim: agora vai ficar todo mundo descalço aqui, ó. Você errou, você fica em casa, mas você fica descalça, filha. Você errou, você fica em casa, mas fica descalço. Não dá o direito. Aquele pai,
Ele devolve as sandálias. Tem gente que precisa devolver a sandália para o marido. Tem gente que precisa devolver a sandália para os filhos. Porque os filhos estão dentro de casa com um sentimento de escravo. E daí não é um lar. Porque lar é diferente. Lar é leve. Lar flui. Você saiu como filho. Você vai voltar como filho. Eu sei que você errou, filho. Mas você voltou arrependido. Então, vai lá, busca a sandália. Você saiu como filho, você vai voltar como filho. Você saiu como marido, você vai voltar como marido. Santa Rona, devolve as sandálias da sua casa. Para de usar a ofensa como moeda de poder, de negociação dentro da sua casa. Não principie a bênção dentro da sua casa, porque Deus estabeleceu maneiras de abençoar um lar. Ele é o cabeça. Independente se bebe, fuma, o que for, Ele é o cabeça. Você pode ter um perfil de líder dentro da sua casa. Ele pode ter um perfil manso dentro da sua casa. Mas ele é o cabeça. A Bíblia diz que ele é o seu cabeça, mulher. E o cabeça dele é Cristo. Existem princípios para a bênção vir sobre a nossa casa. E princípio não tem nada a ver com temperamento. Temperamento é uma coisa. Princípio é outra coisa. E outro dia a gente fala sobre isso, que eu estou estudando. Eu trago uma palavra sobre isso. Quem não perdoa, aborta ciclos, pastora Valesca. Eu queria que você raciocinasse comigo aqui, porque talvez isso tenha acontecido na sua casa. Jacó, ele tem lá o perrengue com o irmão dele, e ele sai fugido da terra. Para você entender que quem não perdoa aborta ciclos, perde pedaços valiosos da sua história. Jacó, ele sai fugido, trabalha 7 anos por uma esposa, é enganado, trabalha mais 7 anos para pegar então a esposa que ele queria, são 14 anos. E mais ou menos uns 20 anos ele trabalhou para o seu sogro. Só aí vamos pôr uns 34 anos. Foram 34 anos, pastora Thaís, sem que os avós da parte dele conhecessem os netos. Foram 34 anos que ele não viveu com o pai e com a mãe. Foram 34 anos sem Natal, sem Ano Novo, sem almoço em família. Foram 34 anos dos priminhos não brincar com os priminhos. Talvez você corra na sua mente aí, você conhece alguém que não frequenta a reunião de família do outro. Talvez você corre aí na sua mente e você para perceber que você não conheceu os primos, que de vez em quando alguém chega e fala, é seu parente, você fala, não sabia. Talvez você não sabia, porque os pais dos seus pais abortaram ciclos, tiveram diferenças na sua história e que trouxeram distância entre as famílias. E as famílias não estão junto. Porque a falta de perdão, ela arranca pedaços importantes da sua história. E eu vou dizer para você, você não pode mais viver aquilo. Porque você cresceu. Agora não está mais na época de brincar com criança. Mas quando você era criança, poderia ter tido momentos maravilhosos com seus primos. Assim como Jacó e Esaú viveram muitos anos longe. Eles não conheceram as suas esposas, nem os seus filhos. Quando eles se conheceram, a família já tinha crescido. Até o dia, repete comigo, até o dia que Jacó entende
que precisa voltar. Até o dia que Jacó entende que precisa enfrentar. Por quê? Porque a falta de perdão já tinha abortado muita coisa da vida dele. E Esaú abriu mão de manter o registro da memória do engano que teve com o irmão. Eu queria que você entendesse. Coloca a mão sobre o seu coração. E você fecha os teus olhos e ouça com toda a atenção do seu coração o final dessa mensagem. A gente não pode fazer um rebuliço aqui por causa da pandemia. Então você fica aí no seu cantinho com o Espírito Santo. Eu queria que você entendesse que a falta de perdão, ela diminui o seu mundo. A falta de perdão, ela traz alienação, solidão e exclusão. Você sabe disso? Porque quando tem alguém numa festa que você não gosta e você fala, se fulano for, eu não vou. Traz alienação. No final de ano, quando a família vai e a cunhada ou o sogro ou a sogra tá, e você fala, a fulana tá, eu não vou. Se você convidar Beltrano, eu não vou. Se você convidar aquele pregador para aquele evento, eu também não vou, porque eu não gosto daquela pessoa. Eu já tive casos na minha casa de convidar algumas pessoas e não poder convidar as outras pessoas, mesmo querendo, desejando estar com as duas pessoas ao mesmo tempo, porque sei que eles não se dão. Porque a falta de perdão, ela diminui o teu mundo. A falta de perdão, ela traz solidão, ela traz alienação. O irmão do filho pródigo, ele disse assim, você, pai, vai fazer uma festa para o meu irmão, eu não entro nessa festa. O meu pai está aí fazendo uma festa para o meu irmão, então eu não vou entrar. E o pai volta e começa a conversar com o filho, filho, entra. Ele diz, não, eu não entro, porque eu estou aqui te servindo há tanto tempo. Olha só o filho que não conhecia a graça. Há tanto tempo te servindo, você nunca me deu nem um cabrito para comer com os meus amigos. E agora vem esse teu filho, que ele quer dizer, esse teu filho que não é meu irmão. E o Senhor manda um novilho gordo para fazer uma festa para ele. Eu não entro nessa festa. O irmão mais velho não entendia a graça. O irmão mais velho era meritocracia. Eu mereço um cabrito, um novilho. Ele não merece. E o pai fala assim, filho, aqueles que têm coração de irmão que ficou na casa, olha o que o pai diz, filho, entenda o que é graça, tudo que é meu é seu, filho. Você pode desfrutar de tudo. Tudo que é meu é seu. E ele diz que ele não entra na festa. Eu quero que você saiba que tem uma festa hoje. Mas tem um ingresso para entrar nessa festa, pastora Patrícia. E o ingresso para entrar nessa festa é um ingresso que está escrito perdão. A festa que o pai estava dando só entrava quem tinha perdoado ou que tinha recebido perdão. E existe uma medida: perdoado entrega perdão, perdoado entrega perdão, perdoado entrega perdão. Eu quero que você saiba que hoje tem uma festa. Se tu olhares, Senhor, para dentro